Olá, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. É um prazer estar com vocês. Mais uma vez, tenho o prazer de estar aqui no nosso grande grupo do Interpractice. E espero que vocês gostem dessa palestra. É um tema, gente, que eu gosto. Então, eu sou uma pessoa suspeita para falar. Mas como todos aqui somos intérpretes, tradutores, gostamos de línguas, na verdade, quer seja português, ou inglês, ou alemão, ou francês, italiano. Eu escolhi aqui, gente, uma língua que tenho certeza que vocês conhecem pelo menos um pouco sobre ela, que é o latim. Gente, eu sou iniciante em várias coisas. Em latim, eu sou iniciante também. Sou iniciante em hebraico, iniciante em latim, mas eu vou dar minha cara a tapa, tá bom, gente? Então, eu agradeço vocês estarem aqui comigo, quem está acompanhando também a gravação. Espero que vocês gostem. Então, a palestra se chama Rudimentos de Latim, ou seja, princípios básicos de latim. Vamos lá, então? Pessoal, olha só. Primeira coisa, a gente ouve muitas vezes na mídia, em livros, falando assim, olha, o latim é uma língua morta. Isso é verdade? Bom, gente, em parte é, porque nós não temos falantes nativos de latim, não é verdade? Não temos pessoas que nasceram em um país cuja língua oficial seja o latim. Claro que o Vaticano, gente, é um estado dentro de Roma, né? Mas não tem ninguém nascido, né, no Vaticano que fale latim desde criança com a sua mamãe, com o seu papai, com o seu cachorro, com o seu periquito. Claro. Então, como não há falantes nativos de latim, então, de certa maneira, o latim é uma língua morta. Só que também, gente, o latim também não é uma língua morta. Por quê? Bom, vocês sabem, todos sabemos que ela é muito usada nas ciências. Nós temos biologia, astronomia, direito, filosofia, teologia e agora o etc. Olha que lindo, gente. Etc. Etc. é latim. Olha, et é e. Cetera, ou, para ser bem honesto com a pronúncia, cetera, é coisas e demais coisas. Então, quando falamos em português ou mesmo em inglês, biologia, astronomia, direito, filosofia, teologia e coisas, e demais coisas, etc., em latim. Legal, né? Olha o latim aqui contextualizado, que bonito. Também, pessoal, há vários grupos de pessoas que conversam em latim por prazer. Olha que lindo, que delícia! Conversam em latim por mero prazer. Não por uma questão profissional, mas pelo prazer de conversar em latim e também escrever em latim. Então, há grupos de WhatsApp, há fóruns na internet, comunidades. Também no YouTube se acham palestras sobre diversos temas, em geral, filosofia ou teologia em latim. Se quiser depois, eu posso passar com mais detalhes essas referências. Tá bom? Então, a gente continuando. E sim, pessoal, eu não poderia deixar de falar do nosso amiguinho Harry Potter, não é verdade? Acho que todos aqui, ou pelo menos a maioria, tenha visto o filme, ou também o livro, e nós sabemos que, de certa maneira, o Harry Potter contribuiu bastante para com o latim. A gente sabe que o latim tem esse quê mágico, né? Tem uma pronúncia diferente, uma pronúncia bonita, e parece algo mágico, de uma invocação mágica, de um feitiço mágico. E o Harry Potter, que todos nós conhecemos, contribuiu com isso. Agora, pessoal, interessante. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu sou iniciante em latim, e também por questão de tempo, eu não posso dar muitos detalhes, mas quem quiser conhecer um pouco mais do latim no Harry Potter, tem esse canal desse rapaz aqui, olha, esse rapaz simpático, que é o Paulie Matthew. Ele é muito legal, gente. Ele é um dos poucos, né, que falam latim fluentemente, falar mesmo. Ou seja, escreve, lê e fala latim. E ele discute se o latim no Harry Potter é latim mesmo. Gente, eu vou dar um spoiler, tá? É latim, mas também não é. Tem muita liberdade poética, digamos assim. Muitas coisas que não são latim. Mas é diversão, né? É entretenimento. Então, é algo muito interessante. Quem quiser, recomendo fortemente que vocês assistam a esse canal. Tudo bem? Gente, agora, uma coisa que com certeza vocês já viram. Pegando
por exemplo, um template, né? Um modelo em Word, talvez um modelo no Canvas, para você fazer um currículo, um PowerPoint ou algo do tipo, com certeza vocês já viram essa expressão aqui, ó, lorem ipsum. Aí vai, repete, né? Lorem ipsum dolor sit amet. Ah, lá, continua. Lorem ipsum dolor sit amet. Mas o que é isso, né? Isso aqui é um besteirol, né? Isso aqui é algo inventado? E não, gente. Na verdade, isso aqui é um trecho de uma obra de um filósofo bem famoso, que todos conhecemos, que é o Cícero, que foi feito, é uma obra dele, que foi feita em 45 antes de Cristo. Eu vou ler aqui o nome da obra em latim e depois a tradução em português. Em latim, gente, a obra ela é chamada de De Finibus Bonorum et Malorum. De Finibus Bonorum et Malorum. E, em bom português, sobre os fins da bondade e da maldade. Sobre os fins da bondade e da maldade. Então, aqui tem um trecho verdadeiro do Cícero. E repete, né? Lorem ipsum dolor, babá, mas é uma obra fidedigna, é algo real. Uma curiosidade que o latim ele pode ser cultural, né? Com certeza. O latim é uma porta de entrada para a filosofia, para a teologia, para obras bem antigas, com certeza, da época de Cristo e até antes, né? Gente, agora vamos para algumas questões de curiosidade do latim. Gente, o latim, ele tem, grosso modo, dois tipos de pronúncia. A chamada pronúncia erasmiana, ou também chamada de pronúncia reconstituída, e a pronúncia eclesiástica. Primeira coisa, gente, a erasmiana, esse nome erasmiana, é devido ao teólogo e filósofo Erasmo de Roterdã. Ele foi uma pessoa muito interessante na época da Reforma Protestante, do século XVI, primeira metade do século XVI, 1530, 1540. Ele foi uma pessoa, gente, que ele queria resgatar o latim, a pronúncia original, ou muito próximo do original da época do Império Romano, quando Jesus estava presente aqui na Terra. Então, por isso que é chamada de erasmiana, porque ele foi a pessoa que estudou filologia, fonética, fonologia, e por isso que se chama reconstituída, porque ele queria reconstituir a pronúncia da época de Cristo. Naquela época, aproximadamente 50 antes de Cristo e 50 depois de Cristo, nesse intervalo. E a segunda tipo de pronúncia é a chamada eclesiástica. Nós sabemos que em latim, eclésia quer dizer igreja. Então, a pronúncia eclesiástica é a pronúncia litúrgica. Então, antigamente, ainda existe, mas é bem raro, mas antigamente, aqui no Brasil e outras partes do mundo, era razoavelmente comum, pelo menos uma vez ao dia, termos missas em latim. A missa tridentina em latim. Hoje é bem raro, mas ainda é possível você participar de uma missa em latim no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. E eu vou tentar, gente, eu sou um iniciante, eu vou tentar exemplificar os dois tipos de pronúncia. Primeiro, a erasmiana, ou reconstituída, e a segunda, eclesiástica. Vamos lá? Primeiro, a erasmiana. Então, peço que vocês prestem atenção, por favor. Erasmiana. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. E agora a pronúncia eclesiástica. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Então, gente, eu fiz o meu melhor, não sei se deu certo, mas vocês perceberam algumas diferenças entre a erasmiana e a eclesiástica? Na erasmiana tem várias diferenças. Aqui é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Gente, na pronúncia erasmiana, o C é som de K.
principio. E não existia a letra V em latim. Ela era pronunciada como U. Então, por isso que fica in principio erat verbum. Porque na época de Cristo, não havia a pronúncia do V. Era pronunciado como U. Agora, na Idade Média, na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média, houve uma mudança da pronúncia. E aí vem a pronúncia eclesiástica, em que, ao invés de falarmos principio, né, eclesiástica, falamos principio, que soa muito mais italiano, né? In principio. E, ao invés de falarmos verbum, falamos verbum. Então, na eclesiástica, in principio erat verbum. E na erasmiana, in principio erat verbum. Espero que esteja gostando, pessoal. Eu estou dando o meu melhor. Espero que esteja interessante. Vamos continuar, então? Tem outras diferenças, mas não temos tempo para isso. Pessoal, agora, eu queria só dar alguns exemplos de latim em várias áreas de conhecimento, né, pessoal? Primeira área, animais, zoologia, botânica. Temos aqui o Homo sapiens, o homem sábio, o homem que conhece. Temos aqui a Apis mellifera, o animal que tem mel, o inseto que tem mel, Apis mellifera, latim puro. Nome de espécie em latim, nome de espécie em biologia é em latim. Isso é regra científica. Pessoal, olha aqui, ciências, física, actio est reactio. Viram que o T é som de ts. Actio, actio. Actio est reactio. Que literalmente é ação é reação. Às vezes falamos ação e reação, né? Que é possível também. Mas em latim é actio est reactio. Que o Isaac Newton, o grande físico Isaac Newton, Sir Isaac Newton, escreveu as suas obras em latim. Então, foi assim que ele escreveu. Actio est reactio. Ação é reação. Tudo bem, gente? Agora, a nossa querida teologia. Temos aqui pessoas que gostam muito de teologia, como meu grande amigo Felipe Santos, eu mesmo gosto muito de teologia. Olha aqui, pessoal, temos uma expressão muito comum, muito importante para o protestantismo, em geral, o calvinismo, que é a sola fide, somente a fé. Sola fide. É muito importante a expressão sola, apenas, somente. Sola fide. Temos também, pessoal, a expressão, essa pergunta que é clássica, é bíblica, e também até virou filme. Quo vadis? Quo quer dizer para onde? Quo vadis? Para onde você vai? Quo vadis? Interessante, né, gente? Esta aqui eu acho muito chique. Creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Criação a partir do nada. Nihilo. Nihilo é nada. Por isso que nós temos até em português o nihilismo. O vácuo, a ausência. Creatio ex nihilo. A criação a partir do nada. Essa aqui é clássica, né, gente? Habemus papam. Nós temos papa. Habemus papam. E essa aqui, gente, que acredito que todos vocês conhecem, mesmo que não sejam religiosos, mas todos conhecemos este acrônimo INRI, que é em latim, é Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Olha, gente, que interessante. Vou ler de novo, é muito forte. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. A terminação orum, em latim, em geral, significa o caso possessivo plural, o genitivo plural. Então, Jesus Nazareno, ou de Nazaré, mas aqui é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Rex é rei. Por isso que nós temos o Tiranossauro Rex, né? O T-Rex, que ele é o rei, né? Ele é o grandão, é o mais forte. Jesus Nazarenos, Rex e o Deorum. Tudo bem, gente? Espero que estejam gostando. Vamos continuar?
Filosofia, nosso Descartes, René Descartes. Cogito, ergo sum. Penso, logo em termos de portanto, né? Penso, portanto, existo. Mas em latim, literalmente penso, portanto, sou. Cogito. Em português temos o verbo cogitar, não é verdade? Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Essa aqui, gente, é bem famosa na filosofia. É uma frase do filósofo John Locke. Olha só. Homo homini lupus. Lupus é lobo. Homo é homem. Homini é do homem. Muitas vezes, pessoal, mas nem sempre, muitas vezes, em latim, a terminação i indica genitivo singular. Aquela outra terminação, o deorum, é genitivo plural. O i, em geral, é genitivo singular. Então, homo homini lupus é o homem, é o lobo do homem. O homem caça o homem. O homem odeia o outro homem. De caça, de matar. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Legal, gente? Não é bonito? É bom demais, né? É muito gostoso. Gente, e aí mais algumas expressões clássicas. Nós temos na cultura advocatus diaboli. Olha aqui, gente, de novo o genitivo singular. Advogado do diabo. Advocatus diaboli. Anno Domini. Ano do Senhor. Nós estamos em 2020 AD. Ano do Senhor. Domini. Dominus. É Senhor. Bona fide. Em inglês, fala-se bona fide person, pessoa de boa fé, mas a pronúncia correta em latim é bona fide, de boa fé. Carpe diem, clássico, literalmente colher o dia, aproveitar o dia, de colheita, né? Carpe, de colher frutos, carpe diem. Aqui, gente, é clássico, né? Se você pronunciar do modo erasmiano, é curriculum vitae, ok? Mas a pronúncia eclesiástica, esse AE é som de E. Então, ficaria curriculum vitae. Então, na pronúncia erasmiana, é curriculum vitae. E na pronúncia eclesiástica, é curriculum vitae. Ou seja, é a lista da sua vida, o que você fez. Deus ex machina é uma expressão muito comum no teatro. Deus a partir da máquina, ou seja, uma solução onipotente, uma solução poderosíssima, feita por meios artificiais. Deus ex machina. Facsímile, clássico, gente. Ou seja, facsímile é fazer de modo semelhante. Fac, imperativo, fazer de modo semelhante. Nomen est omen. Em inglês, nós usamos a palavrinha omen, que quer dizer mau presságio. Então, o nome é um mau presságio. O seu nome carrega um certo destino, um certo karma, digamos assim. Nomen est omen. Nota bene, clássico, em textos acadêmicos, aparece um NB. Nota bene, que quer dizer o quê? Nota bene. Veja com atenção. Note bem. É um recado para que o leitor preste atenção. Isto aqui, gente, é muito comum em transcrições. Sic, que quer dizer literalmente assim. Então, quando você, por exemplo, ouve uma palestra, está transcrevendo, e você teve a impressão que a grafia é de tal maneira, mas você não tem certeza, você escreve, vamos supor, Pazello, que é o meu nome, mas eu não sei se é com 2 E's, ou com 2 L's, ou com Z só, ou o que seja. Então, você põe Pazello, do jeito que você acha, e põe sic, que é o modo que você acredita que seja certo. Sic. E a última, Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Olha, gente, que bonito. Populi é genitivo singular de povo. E Dei é genitivo singular de Deus. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. E agora, pessoal, chegando à parte final da nossa breve palestra, né? Você pode chamar de palestra?
um pouquinho de gramática, bem gostoso. Pessoal, vejam só essa frase. Marcus pulcher homo est. Gente, eu aqui coloquei em roxo Marcos. Por quê, gente? Porque isto aqui é chamado em latim o caso nominativo. O que é isso? É quando o termo Marcos, por exemplo, que é um nome, é o sujeito da oração. Marcos é, o verbo no final, muitas vezes, Marcos é um homem bonito. Marcus pulcher homo est. Marcos é um homem bonito. Então, aqui nós temos o sujeito Marcos e temos homem bonito como o predicativo do sujeito. Marcus pulcher homo est, caso nominativo. Agora, gente, olha que interessante. E por isso que o latim é difícil nesse ponto. Vejam aqui que nós temos de novo Marcos, mas não escrito como Marcos, e sim Marcum. Vejam, Julius videt Marcum. Julius é Júlio. Em latim também não existia a letra J, por isso que é Jesus. Julius vê Marcos. Julius é sujeito. Mas Marcos não é mais Marcos, ele é Marcum. Por quê, gente? Porque aqui a palavra Marcum desempenha a função de objeto direto. Está sofrendo a ação. Então, nós temos que modificar a palavra. Ela não é mais Marcos, e sim Marcum. Em português, gente, não existe isso. É Marcos como sujeito, Marcos como objeto direto, Marcos em qualquer situação. Em latim, aí que está o pulo do gato, gente. A palavra muda de grafia dependendo da função sintática que ela exerce na oração. Se for um sujeito, no caso, é o S, Marcos. Se for objeto direto, é M em geral, Marco. Legal? É o caso acusativo. Vejam aqui, gente. Marte, sum pater tuus. É o vocativo. Eu estou chamando, que em português é Marcos. Eu sou seu pai. Sum, eu sou. Pater tuus, o seu pai. Então, eu não posso falar, por exemplo, Marcos sum pater tuus. Não, não. É Marte, na pronúncia eclesiástica, ou Marque, na erasmiana, mas tem que ser Marque ou Marte. Por quê? Porque é o vocativo. Estou chamando. Legal, gente? Interessante, né? E, mais um pouquinho de gramática, olha que interessante essa frase. Julius Dominus est. Júlio é o Senhor. Julius Dominus est. Júlio é o Senhor. É um caso nominativo. Mais um caso nominativo. Julia Antila est. Júlia é uma escrava. Importante que em latim não existe artigo definido ou indefinido. Então, aqui é Júlia é escrava. Julia Antila est. Agora, olha aqui, gente, que legal. Isso aqui nós já vimos já. Julia Antila Julii est. Porque a Júlia é a escrava do Júlio. Então, muitas vezes, como eu acabei de falar no outro slide, muitas vezes o genitivo singular é feito com I. Então, Julius Dominus est, o Júlio é o senhor. Julia Antila est, Júlia é a escrava. Julia Antila Julii est. A Júlia é a escrava do Júlio. Eu não posso colocar Julius, tem que pôr Julii. E com dois Is. Julii, genitivo. Legal, pessoal? Força aí, tá acabando. E para terminar, gente, eu queria só voltar para o nosso Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na pronúncia eclesiástica, tá? Em princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. E aqui eu destaquei a palavra apud. Gente, apud, em latim, é com. Então, no princípio, era o verbo, e o verbo estava, né, com Deus, e Deus era o verbo. Gente, por conta dessa preposição aqui, é importante notar que a Bíblia, o Antigo Testamento não foi escrito em latim originalmente, né, foi escrito em hebraico. A tradução em latim tem esse com, em hebraico também.
há um equivalente com em hebraico. Mas vejam só, gente, isso aqui é muito importante em termos teológicos. Por quê? Porque há uma certa querela, há uma certa discussão sobre a trindade. Porque se nós falamos que o verbo estava com Deus, e o Deus era o verbo, ou o verbo era Deus, muitas pessoas, pessoal, pegam esse versículo para dizer que o verbo não é Deus, porque ele estava com Deus. É algo diferente de Deus. O verbo seria uma criatura de Deus. Então, pessoas que pensam dessa maneira são pessoas que têm uma visão chamada unitarista de Deus. Eles não aceitam a trindade, ou seja, que há apenas um Deus e três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Para essas pessoas, elas não conseguem, elas não aceitam a noção de trindade. Elas acham que a trindade é uma, digamos, helenização do cristianismo, ou seja, é uma influência grega no cristianismo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Porque isso aqui é muito sério. É muito sério. Preposições, traduções, ainda mais da Bíblia, é realmente briga de cachorro grande. Então, gente, para terminar aqui minha breve explanação, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de latim, eu recomendo o canal daquele rapaz, que é o Polymathy, que é o Luke Ranieri, muito interessante, muito legal, do YouTube. Recomendo, gente, um podcast que eu ouço, adoro. Essa moça aqui, ela fala em latim, do começo ao fim, tem vários episódios, e ela lê trechos clássicos de latim durante 20 minutos, 30 minutos, às vezes 10 minutos, que começa bem fácil, ou menos difícil, e chega até um nível bem difícil, que eu não consegui chegar ainda, mas um dia chegarei, se Deus quiser. E tem um curso muito bom, gente, que eu estou fazendo, agora parei por conta de vários afazeres, que é a chamada Escola Clássica, que oferece cursos de latim e também de grego koiné. O grego koiné, só para curiosidade, é o grego do Novo Testamento. Tá bom, gente? Então é isso. Gratias tibi ago, que em latim literalmente é obrigado, dou a você, né? Gratias tibi ago. Obrigado, gente. É isso.